Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única: destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim: ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Vai além, com mais inovação. Quem tem no futuro a visão, vai além, surpreendendo todo dia. Quem tem empatia e parceria, vai além, com as finanças. Quem tem conhecimento e confiança, vai além, com grandes resultados. Quem tem sempre do seu lado, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, pode contar de verdade. Profissional da contabilidade. Vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade. Sistema CFC-CRCs. Olá, sejam todos muito bem-vindos à TV CRC Paraná. Sou Denisa Borsato, coordenadora da Comissão da Mulher do CRC Paraná. É uma alegria estar aqui com vocês. A escola técnica de hoje vai trazer um tema que é de interesse de todos: reforma tributária, a ideal, a possível e a provável. De uma forma bem dinâmica, em 60 minutos, vamos abordar os aspectos práticos sobre os impactos da reforma tributária na rotina dos escritórios de contabilidade e nos nossos clientes. Você já se perguntou se a reforma tributária é ideal? E será que estamos nesse caminho? Para responder a essas e outras perguntas, convido a juntar-se a nós Adriano Pereira Subirá. Adriano é doutorando em Administração Pública, mestre em Administração Tributária e Fazenda Pública, auditor da Receita Federal, é consultor do FMI em Administração Tributária e representante oficial do ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Que currículo maravilhoso, professor Adriano. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Denisa. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Fique à vontade. Vamos ouvir agora o professor Adriano Subirá. Obrigado. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação da aula.
Aparece para vocês a apresentação? Perfeito. Bom, reforma tributária. Quando a gente fala em reforma tributária, temos a reforma ideal. Por quê? Ao avaliar o sistema tributário atual, as pessoas, o profissional contábil, o empresário, mesmo o cidadão comum, ele tem a sua percepção da complexidade, da burocracia, das dificuldades que ele encontra no dia a dia, para entender e pôr em prática a legislação tributária. Então, frente a essa percepção diária, cada um começa, diante da percepção do problema ou dos problemas, a pensar qual seria o sistema ideal. Então, sobre esse mesmo tema, a academia, as universidades, institutos de pesquisa, think tanks ou centros de pensamento, de desenvolvimento, eles também criam modelos e propostas de uma reforma tributária ou de um modelo de tributação ideal. No caso, nós vamos falar da reforma tributária do consumo. Então, qual seria a reforma tributária ideal para o Brasil? Considerando a proposta ideal, qual está sendo a proposta possível de ser aprovada e como ela ainda depende de regulamentações, né, qual será a provável, né, assim, na prática, como será essa reforma tributária. Então, nós vamos falar sobre a reforma tributária. A ideal, aquela que cada um de nós que nós pensamos, ou mesmo aquilo que é proposto em lei, a possível, aquilo que é aprovado no Congresso Nacional, aquilo que é formalizado em regulamentos e aprovável. Como será no dia a dia o detalhamento desses regulamentos e como nós faremos a apuração dos impostos nessa nova realidade? Então, primeiro ponto, para que a gente possa resolver o problema, primeiro nós precisamos entender que problema ou quais problemas a gente precisa resolver. Se nós tivermos uma compreensão adequada, abrangente da realidade, sobre quais os problemas que nós vamos resolver, costuma-se dizer que então você já tem metade do problema resolvido. Por quê? Se nós não tivermos a compreensão completa, a mais abrangente da realidade, e pior, se tivermos uma compreensão equivocada da realidade, nós vamos diagnosticar de forma equivocada o problema e, claro, a solução não será adequada. Então, primeiro, nós precisamos entender quais problemas precisamos resolver. A partir desse ponto, então, nós temos aí um processo legislativo, que é o processo de discussão, proposição, mais discussão, até que uma lei seja aprovada. E nós precisamos entender a lei aprovada, como também a lei que, no seu processo de elaboração, a lei como um algoritmo, né? O que é um algoritmo? É uma sequência de passos para resolver um problema. Então, a lei, ela deve ser vista como um algoritmo, uma programação, uma codificação, assim como nós desenvolvemos software para resolver esses problemas. E, diante desse cenário, né, dessa maneira de encarar a realidade, vamos pensar qual seria a reforma tributária ideal para ver qual será o algoritmo, qual será a legislação possível. Então, quais os problemas que nós precisamos resolver? Atualmente, nós temos um sistema com complexidade extrema, né, você tem uma quantidade infinita, né, não vou nem dizer milhares, mas quase infinito, porque todo dia precisamos de novidades, porque como a legislação é muito extensa, muito esparsa, muito no detalhe, então todo dia você tem que ter ajustes, correções, ou mesmo algumas inovações, eventualmente aí por parte das administrações tributárias, ao buscar combater fraudes, sonegações e problemas. Então, uma complexidade extrema. A legislação, ela é opaca no sentido que há tanta norma que não apenas a legislação como um todo, né, ela não é totalmente clara para nós, cidadãos, empresários, mesmo os servidores públicos, profissionais contábeis, como também o cálculo. Né? Aquilo que nós pagamos hoje de tributação do consumo, quando você vai no supermercado, por exemplo, e você pega ali a sua nota fiscal do consumidor, antigamente chamávamos de cupom fiscal, você tem ali uma estimativa de quantos tributos incidiram. Mas aquele valor não é exato. Por quê? O sistema é opaco. Opaco é o contrário de transparente. A gente não sabe exatamente quanto está pagando. Altos custos de transação. O que é o custo de transação? Quanto me custa para fazer uma transação. Então, por exemplo, se eu tenho
uma burocracia para cumprir, para, por exemplo, transferir um imóvel, adquirir um veículo, para eu ter um sistema de fornecimento na minha empresa, custos não apenas custos tributários, mas custos de controle, custos de compliance, custos de verificação, custos, por exemplo, de empresas que elas dividem a sua estrutura em 2 ou mais unidades por questões tributárias. Então, ela, na busca por maximizar o seu resultado, o seu retorno, o seu lucro, ela acaba assumindo um pouco mais de custos, ou seja, ela enfrenta processos que seriam mais caros se a realidade fosse mais simples, não tivéssemos essa complexidade extrema. Então, quais problemas precisamos resolver? Temos mais ainda. Não cooperação é a regra, especialmente entre as administrações tributárias, embora hoje já tenhamos muitas soluções em comum. Além disso, a guerra fiscal, a disputa entre os entes federativos por arrecadação e saldos credores acumulados nas empresas. E o meio ambiente também é deixado de lado nessa equação. Então, partindo dessa concepção da realidade, claro, aqui de forma resumida, nós temos os princípios que foram propostos na reforma constitucional, na emenda constitucional 132. Para combater a complexidade, o princípio da simplicidade. Para combater a falta de transparência, a opacidade, o princípio da transparência. Estão lá no artigo 145, parágrafo 2º, esses 5 princípios que eles vêm não apenas para a reforma tributária, eles estão inseridos na Constituição Federal e eles vêm regular o sistema tributário como um todo. Então, simplicidade, transparência, a justiça tributária, nós temos também a cooperação como um pressuposto, e nós temos aqui nas aulas do CRC colocado que é a cooperação proposta, a gente pode ver lá nas exposições de motivos, nos relatórios, durante a tramitação da emenda constitucional, claro, a cooperação porque, especialmente o IBS, que depende de uma atuação conjunta de estados, Distrito Federal e municípios. Então, a cooperação inicialmente voltada para as administrações tributárias, e essas de estados e municípios, junto com a instância federal, porque CBS e IBS, eles são um tributo no seu regulamento, no seu regramento, eles são um tributo único, mas tratado separadamente pelos entes federados, na parte do IBS, e a CBS por parte da União. E também a defesa do meio ambiente, que vem endereçar esse último problema que foi assim inserido, inclusive, na discussão da PEC 45. Não estava na redação original da proposta de emenda constitucional, ou mesmo nos textos preparados por institutos, como, por exemplo, o CECIF, Centro de Cidadania Fiscal, que tem grande parte na proposta, mais especificamente na PEC 45. Então, nós vemos que a lei, como algoritmo, e falando também da Constituição, procurando endereçar o problema. Que problema nós precisamos resolver? Nós precisamos saber exatamente que problema nós precisamos resolver. Se nós soubermos que problema precisamos resolver, já temos metade do problema resolvido. Aí vem uma parte da outra metade, que é a legislação, começa com a emenda constitucional, vai para as leis complementares, nós já temos a primeira delas, que é a 214, de janeiro de 2025, e depois se desdobra dos regulamentos. Mas o problema ainda não está resolvido. Ele vai depender de uma implementação adequada, e aí a importância é insubstituível, né? A atuação insubstituível do profissional contábil nessa implementação, para que a gente tenha a outra metade, né? Ou seja, não apenas a compreensão do problema, mas a resolução do problema. Então, um pouco mais sobre os problemas que nós vamos resolver. A guerra fiscal, com centenas de benefícios e incentivos fiscais. Isso decorre de tributação na origem. Nós vamos falar logo mais. Altos custos de transação, que são uma parte da definição do problema, ele tem vários efeitos nocivos, negativos, perversos para a economia. Um deles é ineficiência na alocação de CAPEX, ou seja, do capital de expansão, de investimento das empresas. Por exemplo, eu resolvi fazer uma fábrica no estado vizinho, então eu extraio matéria-prima num estado, envio para a fábrica no estado vizinho, ela está lá por causa de benefícios fiscais, e de lá, boa parte da mercadoria, do produto, ele volta para o estado original. Ou seja, a mercadoria, por exemplo, passeia 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, o insumo vai 500 quilômetros, o produto volta 500 quilômetros. Por quê? Por causa de benefícios e incentivos fiscais. Não fazer dessa forma, a empresa teria um resultado, um lucro menor.
Mas fazendo dessa forma, ela tem um custo de ineficiência, onde ela tem a produtividade do Brasil, ela vai sendo comprimida. É como se a nossa economia estivesse andando com o freio de mão puxado, e a médio prazo isso afeta, inclusive, a renda per capita do brasileiro de uma maneira geral. A substituição tributária, a tributação na origem e o DIFAL. O DIFAL, o diferencial de alíquota, né, uma consequência da tributação na origem, ou seja, se um produto é produzido no Paraná e enviado para São Paulo, ele não paga a alíquota cheia no Paraná. A diferença do ICMS, por exemplo, é recolhida no estado de São Paulo. O DIFAL, diferencial de alíquota. Temos também um problema sério, que é da substituição tributária. Embora recomendado por literatura internacional e até comum em alguns setores, comento aqui sem fazer juízo de valor sobre esses setores econômicos, por exemplo, cigarros, bebidas, combustíveis, mas a substituição tributária, ela causa um impacto no fluxo de caixa, né? Porque você recolhe na primeira etapa um tributo cuja arrecadação ele seria diluído ao longo de várias etapas. Outro problema sério, milhares de códigos tributários e cada um com as suas obrigações. Por exemplo, uma empresa que tem estabelecimento em 10 estados da federação, ela terá que lidar com 10 regulamentos de ICMS e, no mínimo, 10 regulamentos de ISS, do Imposto sobre Serviços. Mas nós conhecemos uma empresa, por exemplo, que participou do projeto piloto da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, padrão nacional. Uma empresa com 2.000 e poucos estabelecimentos em 1.980 municípios. Essa empresa, em 2017 e 2018, na época do piloto, ela tinha 40 pessoas apenas para cuidar do ISS, Imposto sobre Serviços. Por quê? Ela tem filiais em cerca de 2.000 municípios, então ela tem que lidar com toda essa diferença, alíquotas, regulamento, obrigação acessória, guia de recolhimento, data de vencimento, tudo separado. E acumulação de saldos credores. Então, essa segmentação em atividades, ou mesmo no caso dos exportadores, causa que nós tenhamos empresas aí entre créditos presumidos e créditos outorgados do ICMS no Brasil, a estimativa é em torno de 170 bilhões de reais de saldos credores de ICMS acumulados, e nós temos também milhares de processos de ressarcimento de PIS, de COFINS e de IPI que estão parados, ou melhor, que ainda não deram vazão, de maneira que as empresas têm aí alguns bilhões, né? Na verdade, quase 200 bilhões de reais em saldos credores acumulados. E a não cooperação entre os fiscos, embora algumas exceções, como, por exemplo, o padrão dos documentos fiscais eletrônicos no Brasil, é definido em nível nacional. Foi assim durante muitos anos, praticamente 20 anos, para mercadorias e produtos, e nós temos já nos últimos anos também a nota fiscal de serviços de padrão nacional, que tem hoje aí mais da metade do volume de ISS já no padrão nacional, e que será obrigatório, de acordo com o artigo 62 da Lei Complementar 214, a partir do ano que vem, a partir de 2026. Então, um problema sério também que nós precisamos resolver é a não cooperação entre os fiscos. E, fruto dessa complexidade e não cooperação dos fiscos, nós tínhamos tributação na origem, o crédito não ser financeiro, ser um crédito escritural, acumulação de saldos credores. Nós temos aí um cenário de sonegação, de fraudes fiscais, pessoas jurídicas noteiras, ou seja, que existem para gerar créditos, e um non-compliance elevado. Embora o percentual de empresas nessa última linha seja pequeno em relação ao todo, mas o estrago, né, que causa no sistema como um todo, na arrecadação, e o custo que isso gera para o país é muito grande. Seguimos. Então, a lei como algoritmo, ou seja, uma sequência de instruções, de passos bem definidos para resolver problemas específicos, né, executar tarefas ou cálculos. Bom, você já deve ter ouvido uma expressão que a lei ela não tem palavras inúteis, né? Ou como princípio, a lei não pode ter palavras inúteis, à toa. Assim como num programa de computador, né, um código ali, numa linguagem de programação, nenhuma palavra pode estar ali a mais ou à toa e não pode faltar nada. Então, no modelo ideal, nós vamos ter uma lei enxuta, com uma sequência de instruções bem claras, que você, na primeira lida, você vai compreender e vai entender como resolver o problema, ou seja, como nós vamos organizar os negócios de maneira que o cálculo do tributo ele seja feito de maneira correta, da forma mais fácil possível, as obrigações acessórias sejam mínimas e possam ser cumpridas simplesmente pelo próprio fluxo do trabalho
do comércio, da indústria, dos serviços que a entidade contábil, que a empresa esteja desenvolvendo. Então, os projetos de lei complementar 68 e 108, protocolados no ano passado, o 68 convertido na lei complementar 214, são algoritmos. Então, procure ler, né, a lei complementar. Aliás, uma boa dica profissional contábil, você acredito que já tenha, mas pega esse exemplar impresso da lei complementar 214 e dê uma folhada todo dia, lendo a lápis, a caneta, marcando, destacando, anotando. Então, é algo assim para se ler e estudar todo dia em 2025 e provavelmente também em 2026. Bom, a reforma tributária ideal. Diante dessa concepção da realidade, dos problemas, né, ela teria que, para resolver esses problemas que a gente acabou de comentar, a tributação tem que ser no destino e não mais na origem. Então, se uma empresa produz aí um produto no Paraná, em Pinhais, e ela vende, esse produto é comercializado, por exemplo, em Curitiba, em São José, lá em Guarapuava, ou mesmo em outro estado, a tributação do IBS e do CBS são no destino. Bom, como a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela é federal, então quando a gente fala no destino, né, qualquer ponto do país, aí você está falando da União. Mas quando a gente pensa no IBS, né, que substitui o ICMS e o ISS municipal, faço um parênteses. O IBS substitui esses dois tributos, o ICM estadual e o ISS municipal, do ponto de vista do arrecadador, do ponto de vista das receitas, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Fazenda. Então, do ponto de vista das finanças públicas. Quando você se debruçar sobre a legislação em detalhe, o ICMS e o ISS não viraram IBS. Os conceitos são outros, as hipóteses de incidência são outras, os termos utilizados são outros. Então, fica aqui uma dica. É tributação no destino e esse produto, ou um serviço prestado, né? Por exemplo, uma empresa de Pinhais presta um serviço em São José dos Pinhais. Então, a tributação vai ser no destino, no município do destino. Isso quer dizer o quê? O valor do IBS, a parte municipal, que está no documento fiscal, ele vai ser arrecadado lá no destino. E a mesma coisa o produto. Se for para outro estado, vai para o estado de destino. Uma venda intraestadual, ou seja, dentro do próprio estado, aí não altera o estado de destino que vai receber a arrecadação do IBS. Mas na forma tributária ideal, a tributação no destino. Isso vai evitar acúmulo de saldos credores, vai evitar guerra fiscal e vai evitar outros problemas também. A neutralidade, ou seja, a não cumulatividade. Porque sem a neutralidade, nós não conseguimos a transparência, tá certo? Então, quando, por exemplo, se você faz uma compra no supermercado, na mercearia do bairro, e vai aparecer ali um valor, né? Você fez uma compra de R$100 e vai ter ali R$28, CBS e IBS. Então, digamos que ali tem R$19 IBS. Você não precisa se preocupar, por exemplo, olha, isso aqui é um eletrônico, ele passou por 10 etapas, passou por 10 CNPJ antes de chegar aqui na mercearia do meu bairro e eu comprar. Então, a neutralidade, sem a neutralidade, nós não conseguimos a transparência. Ou seja, de eu saber exatamente quanto que eu estou pagando, eu, consumidor final. E o contribuinte, as empresas que fazem o cálculo, saberem exatamente quanto que foi acumulado ou quanto que foi pago até a etapa anterior para que eu pague só a diferença, tá certo? Aí vem a não cumulatividade. Então, veja, a neutralidade é um princípio necessário para a transparência. Mas a neutralidade, como princípio, ela é viabilizada através da não cumulatividade, que é o sistema de débitos e créditos. Então, a reforma tributária ideal, o tributo tem que ser neutro, né? E um imposto sobre consumo que seja único, nacional. A regra tem que ser nacional, tanto para o federal, o estadual, o municipal. E uma universalidade de hipóteses de incidência, de fato gerador. Isso também, essa universalidade também caminha de mão dada com a neutralidade. Por quê? Porque aí a gente não tem que ficar discutindo, tributa, não tributa. Como regra, tributa tudo. Prestou serviço, tributa. Forneceu um bem, tributa. Entende? Então, a regra é tributar.
Ao ter uma universalidade, uma base mais ampla de hipótese de incidência, então nós temos essa universalidade, traz também a neutralidade. Por quê? A neutralidade, do ponto de vista do consumidor, não do ponto de vista da cidadania, do exercício democrático, de eu saber quanto que o Estado me custa, mas também do consumidor como agente econômico. A neutralidade diz respeito ao seguinte, que a tributação não pode influenciar as minhas decisões de investimento e de consumo. A neutralidade diz o seguinte, olha, o sistema tributário não pode forçar com que você abra um centro de logística a 1.000 quilômetros da tua fábrica. A neutralidade diz o seguinte, olha, você não tem que abrir uma filial do outro lado da rua, que é um outro município, por causa de conceito de praça. Ou seja, a neutralidade, ela determina que o sistema tributário não pode afetar as tuas decisões de investimento e também de consumo. Ou seja, eu vou comprar produtos no mercado, no meu município, no meu bairro, eu vou tomar alguns serviços pessoais, por exemplo, de beleza, no meu bairro, na minha cidade, eu não preciso ir até o município vizinho, porque lá tem menos tributação. O IVA é único, é nacional. Então, se a regra é universal, ela leva com que as decisões de consumo, elas levem em conta a eficiência econômica e não custos de transação. O crédito financeiro, apuração centralizada e devolução imediata. Então, veja, nós estamos falando de um modelo ideal. Então, o que é o crédito financeiro? Hoje, nós temos um crédito escritural. Então, por exemplo, se eu sou um supermercado, então eu compro produtos aí da direta fábrica, dos atacadistas, e eles vêm com tributo destacado. Aqueles tributos destacados, ou aqueles que eu posso, o valor da operação que eu posso usar como crédito, então eu tomo crédito e eu escrituro o crédito na minha contabilidade. Né? Seja um tributo destacado, como por exemplo IPI, como por exemplo ICMS, o próprio ISS, não é um bom exemplo, mas ele é destacado, mas não dá crédito. Ou PIS e COFINS, que ele pode ter a incidência, o valor destacado na operação, mas também tem o PIS e COFINS, o valor que eu posso tomar como crédito na operação. Então, o crédito, ele agora passa a ser financeiro, ou seja, em vez do contribuinte me transferir um crédito por meio de um documento fiscal, o fornecedor vai continuar me enviando o documento fiscal, mas o crédito é como se o meu fornecedor fizesse um PIX para minha conta na Receita Estadual, na Receita Municipal, na Receita Federal. Então, o crédito, ele passa a ser concedido, na forma ideal, assim, um crédito pago, né? Um débito do fornecedor é o crédito do cliente. Então, ele passa a ser vinculado a uma operação financeira, você elimina o problema das noteiras. E a apuração centralizada, ela elimina o problema dos saldos credores. Por exemplo, eu posso ter uma empresa com saldo credor no Paraná, devedora em Santa Catarina. Uma empresa com saldo credor no Mato Grosso e devedora no Paraná. Hoje, eles não têm como compensar tributos de estados diferentes. Como o IBS e ICBS têm apuração centralizada, então não há acúmulo de saldos credores por essa diferença entre entes da federação. E se o crédito é financeiro, então a devolução ela pode ser imediata, ou seja, o fisco vai me cobrar na velocidade da luz, vai fazer o split payment, vai fazer o crédito financeiro, mas se pagar maior, pagar indevido, ele vai me devolver com velocidade, e não num prazo de meses ou mesmo de anos. Isso ainda é o modelo ideal. E o crédito pago é o crédito apropriado. Creditar-se é a regra, ou seja, o que dá crédito? Como regra, tudo dá crédito. Se você comprou e o teu fornecedor destacou e pagou, você tem o crédito. Então, o crédito é a regra. Não dá crédito será exceção. E uma atuação integrada dos fiscos em todas as etapas. Não só para que a administração tributária trabalhe melhor, falando eu com uma experiência de 32 anos como servidor da Receita, como auditor fiscal. Também para que o contribuinte não seja sobrecarregado, para que ele não tenha que prestar a mesma informação para 2 ou mais instituições. Então, o modelo ideal é uma atuação integrada do fisco em todas as etapas. E um split payment super inteligente, o modelo ideal, ou seja, eu não preciso me preocupar em interpretar a legislação. Eu vou preencher meu documento fiscal corretamente e envio o documento fiscal para o fisco. O fisco vai interpretar e vai dizer se esse serviço na NBS é o código tal. Esse produto, essa mercadoria na tabela é NCM tal. A alíquota é assim, o destino é tal. E o fisco, com base nas informações que eu prestei,
na minha obrigação acessória, a nota fiscal, documento fiscal eletrônico, o fisco interpreta a legislação, apuração assistida. Não é apuração assistida apenas de gerar uma escrituração no final do mês e me enviar uma declaração pré-preenchida para eu homologar ou não. E um SplitPay super inteligente, que ele faz o seguinte, ele só vai fazer a retenção do tributo na diferença do que eu não tiver de saldo credor. Entende? Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com uma margem pequena, digamos que 90% do que ela compra dá crédito. Então, aqui, fazendo uma conta simples, mas imagine o seguinte, bom, então a empresa vai ter saldo credor praticamente o mês inteiro. Lá para o dia 20, dia 25, dia 27, é que pode começar, né? Ela tem mais débito do que crédito. Então, nesse período do mês, quando um cliente compra, o sistema faz a retenção na fonte, direto no meio de pagamento, apenas da diferença necessário para cumprir a obrigação e cobrir o saldo, uma diferença do saldo devedor. E 100% de apuração assistida. Eu só preencho o documento fiscal, o fisco trabalha para mim, e não eu para o fisco o mês inteiro. Modelo ideal. Vamos em frente. Então, nós vamos falar rapidamente, porque nós já comentamos na primeira aula sobre institutional economics, que as pessoas reagem às instituições e nós estamos, por instituições, entendemos também as leis, as regras de uma economia. Então, no modelo ideal, a gente tem redução de ineficiências e econômicas de custo-transação, a gente passa a ter incentivos ao investimento e à formalização do consumo, porque a neutralidade também pressupõe o seguinte, que o sistema tributário ele não pode não só afetar a decisão, mas ele não pode tributar investimento e exportação. E uma simplificação e transparência que levam a um melhor ambiente de negócios. Isso fomenta investimento, desenvolvimento da economia, por isso que muitos estudiosos têm previsto aí 10% em média de crescimento do PIB nos próximos anos, em razão da reforma tributária do consumo. A redução da cumulatividade, a não cumulatividade, a transparência faz com que haja uma desoneração das cadeias de produtos. Alguns setores, nessa altura, início de 2025, início do segundo final do primeiro, início do segundo trimestre, nós já temos, inclusive, alguns setores, algumas indústrias dizendo que vão ter redução de tributação, ao mesmo tempo, claro, que há outros setores, principalmente de serviços, dizendo que terão um aumento. Mas há uma redução da cumulatividade, ou seja, de tributo sobre tributo, que é o tal efeito cascata. E, no ideal, um incentivo ao investimento e crescimento econômico. Então, um ambiente mais estável. Se a regra é clara, eu tenho mais segurança jurídica, eu posso investir, eu sei quanto que eu vou ter que pagar, eu tenho apuração assistida, o fisco não vai ficar questionando a regra, não vai ficar mudando de ideia, então, isso favorece, traz mais previsibilidade, né? Torna mais previsível o ambiente de negócio, isso torna mais seguro investir. E com essa simplificação e a própria apuração assistida, nós temos uma facilitação da conformidade, o cumprimento das regras tributárias. Bom, a reforma tributária é possível. Nós vimos o ideal, né? De tudo esse ideal, o que foi possível? A tributação no destino foi aprovada. A neutralidade é uma não cumulatividade otimizada, porém imperfeita. Imperfeita por quê? Nós temos ainda, em alguns casos, foram mantidos a possibilidade de crédito presumido. São exceções, ou seja, então nós temos aí uma neutralidade otimizada, quase perfeita, mas se é quase perfeita, ela também tem um pouco de imperfeição. Por quê? Foi a reforma possível. O IVA nacional, dual. Então nós temos o IBS e a CBS. Por quê? Nós temos algumas situações em que, para compensar ou para suprir algumas necessidades de desenvolvimento regional ou para que nós uma ruptura em alguns modelos de tributação favorecida, como, por exemplo, Simples Nacional e Zona Franca de Manaus, mantidos na reforma tributária, a União, em alguns casos, ela vai desonerar o CBS. Então, em alguns casos, você pode ter um crédito IBS e não de CBS. Mas, como regra, há mais possibilidades de crédito presumido ou de um tratamento diferenciado na CBS do que no próprio IBS. Então, por isso também é uma não cumulatividade otimizada, mas ainda imperfeita. Por quê? O crédito presumido, ele acaba distorcendo a não cumulatividade, ou seja,
o valor que vai aparecer para o consumidor, ele vai, quando houver crédito presumido na cadeia, como, por exemplo, transações de e para a Zona Franca de Manaus, ele vai ter um valor pago pelo consumidor, mas aquele valor, ele não foi 100% dele arrecadado. Por quê? Uma parte daquilo é um ônus que, na maioria dos casos, a União está assumindo para manter esses tratamentos favorecidos, que foi assim que o legislador constitucional entendeu necessário. Então, essa foi a forma possível. Nós temos o IVA nacional, uniformidade de regras em 98%, 99% dos casos, mas ele é dual. Uma parte é arrecada para a União, ou seja, eu vou ter duas guias para pagar, provavelmente, em vez de uma de CBS e uma de IBS. Então, dentro ainda da reforma tributária possível, nós temos a universalidade de postos de incidências, isso avançou muito. Nós temos uma universalidade parcial para alíquotas, ou seja, a base de cálculo não pode ter regra diferente entre União, Estado e município. Mas, em razão da autonomia dos entes federativos, então, há possibilidade de que o Estado, a União ou o município, né, mas especialmente no caso de estados, Distrito Federal e municípios, resolvam ter uma alíquota de IBS municipal ou da parcela do IBS estadual diferente da alíquota de referência. Bom, o modelo de tributação do destino, ele desincentiva que um estado ou município, ele altere as suas alíquotas. Tá? Porque se ele aumentar a alíquota, como a tributação é no destino, ele está onerando o seu contribuinte, o cidadão do seu município, do seu estado. Isso leva uma pressão popular para que não haja esse aumento de alíquota, porque um aumento de alíquota não vai ser transferido para um consumidor em outro município ou outro estado. Ele tem efeito só no local, que é no destino. E também não adianta ele abaixar a alíquota, porque isso não atrai investimento, não gera garra fiscal. Então, o modelo, embora ele preserve essa autonomia do ente federativo, nós acreditamos, né, que a tendência é que estados e municípios não pratiquem, né, alíquotas próprias e que sim sigam a alíquota de referência. Universalidade, então, para alíquotas, parcial, porque, eventualmente, algum município ou estado pode querer aumentar ou diminuir a sua alíquota. Com relação ainda a essa universalidade, nós temos aproximadamente 43% da base de consumo fora da alíquota de referência. Como assim? Bom, hoje as estimativas são de 28% para o IBS e CBS combinados. Lembrando que é uma tributação por fora. 57% ou quase 60% dos fatos geradores das hipóteses de incidência vão recolher sob a alíquota de referência. Mas nós temos, por exemplo, cesta básica, alíquota zero. Nós temos serviços médicos, redução de 60%. Dispositivos médicos, redução de 60%. Nós temos, por exemplo, situações do ambiente imobiliário, reduções de 50%. Nós temos reduções de 40%, de 70%. Então, é o que acontece na maioria, se não na totalidade dos sistemas tributários, em que a alíquota efetiva, ou seja, aquilo que, na média, as pessoas realmente pagam, ela sempre será menor que a alíquota nominal. Então, quando diz, nós temos o IVA mais alto do mundo, o IVA nominal, talvez o primeiro, o segundo, não sei. Mas a alíquota efetiva, em função da trava de arrecadação, ela girará em torno de 22%. Ou seja, para que, na média, o consumidor recolha 22%, quase 60% vão pagar 28%, e os outros 40% recolherão alíquotas intermediárias, digamos, 21%, 14%, 7%, 0%. A reforma tributária possível, né? Então, nós temos aí 43% da base de consumo nacional em regimes diferenciados, específicos ou favorecidos. O regime diferenciado, como regra, ele não muda a base de cálculo, ele muda só a alíquota. O regime específico, ele pode ter mudança de alíquota, de base de cálculo e ter crédito presumido. E o favorecido, em geral, ele tem tanto a redução de alíquotas, como o uso de crédito presumido, regimes favorecidos. De novo, tínhamos o modelo ideal, mas aqui essa foi a reforma tributária possível. O crédito financeiro, apuração centralizada e com isso a possibilidade de devolução em dias, em meses, em alguns casos específicos. Como regra, a devolução em até 3 dias úteis.
né? Apuração centralizada. Então, a devolução possível, a reforma tributária possível, ela manteve o crédito financeiro e a apuração centralizada da reforma ideal. Mas, como regra, a devolução do crédito em dias, em até 3 dias, mas há casos para 30 dias, 60 dias e 180 dias, a depender do perfil de conformidade do contribuinte e a depender, por exemplo, se é aquisição de bens de capital ou simplesmente saldo credor acumulado. Então, crédito pago é crédito apropriado, né? Isso foi mantido da ideal na possível. Então, creditar-se é a regra. Meu fornecedor recolheu o tributo, eu estou creditado. A atuação não integrada dos fiscos na cobrança, na gestão de riscos e contencioso administrativo. Então, na ideal, nós teríamos os fiscos trabalhando em conjunto em todas as etapas. Mas aqui nós temos a possibilidade, por exemplo, de cobrança, né, de saldos devedores de CBS e IBS ocorrer separadamente. Na gestão de riscos, o que é isso? Por exemplo, um CNPJ ser selecionado pela Secretaria de Finanças de um município ou pela Secretaria de Fazenda, pela Receita Estadual ou mesmo pela Receita Federal para uma auditoria. Então, nós temos um sistema de gestão da fiscalização centralizado, mas a gestão de riscos não tem previsão, ao menos por enquanto, de que seja centralizado, né? E também o contencioso administrativo, ou seja, se eu sofrer um auto de infração de IBS, automaticamente o Estado vai poder lançar o CBS? Pode, se ele tiver convênio com a União. A União pode lançar o IBS? Pode, se ela tiver convênio com o Comitê Gestor do IBS. Tá, mas e se eu receber uma auto de infração e não tiver o autorreflexo da CBS e não tiver autorreflexo do IBS, e vice-versa? Eu entro com impugnação na delegacia de julgamento, depois vai para o CARF, o CBS, e aí o IBS pode ser que venha depois, enfim. Então, na reforma tributária possível, o contencioso administrativo ficou separado. Então, o que a gente comenta aqui das telas anteriores e da reforma possível é aquilo que, claro, já tem reflexo para o profissional contábil e para as empresas que são seus clientes. O split payment. Na reforma possível, nós ficamos com um split payment simplificado, que é especialmente para o varejo, ou seja, para quem vende ao não contribuinte do IBS e CBS. Então, o exemplo típico que a gente fala, compra do supermercado, mercearia na loja, prestação de serviço pessoal, um corte de cabelo. Então, o cliente, quem está pagando, ele não vai tomar crédito, porque ele é o consumidor final. Então, nesses casos, no relacionamento na última etapa, o split payment poderá ser o simplificado. Por exemplo, apenas exemplo, posto de combustível, supermercado, olha, você vai reter 1%, 0,5%, 2%, vai ser de IBS e CBS. E depois, no final do período, a gente acerta a diferença. Tem credor devolve, tem devedor cobra a diferença. É simplificado. O inteligente é aquele que verifica o saldo a pagar e cobra só a diferença. Dentro da reforma possível, nós ficamos com uma situação como se fosse o split payment em contingência, como a gente tem hoje, por exemplo, a emissão do documento fiscal, da nota fiscal eletrônica em contingência. Nesse caso, no momento do pagamento, a reforma possível, ficou assim na lei. Se, por algum motivo, o meio de pagamento, naquele instante, naquelas frações de segundos que ele está processando o pagamento na maquininha, ele não conseguir consultar o saldo da pessoa, se tem que reter ou não CBS e IBS na transação, ele faz a retenção integral e devolve em até 3 dias, porque ele vai processar depois, após essa contingência. Apuração assistida, ela vai ser, idealmente, teria que estar disponível de imediato, mas é algo que nós veremos implantado de forma progressiva e futura, por quê? Ao longo dos próximos anos. De início, o que se prevê? O profissional contábil vai poder saber se os seus clientes estão tomando crédito ou não, acessando o painel de apuração que será disponibilizado aí pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do IBS. E a eliminação de obrigações acessórias. Então, na reforma tributária possível, pode até, inclusive, gerar até alguma certa confusão, como, por exemplo, para 2026, fala o CBS e IBS era cobrado naquele valor, na soma dá 1%. Depois, mas poderá não ser cobrado se cumprir obrigações acessórias. Então, por quê? O artigo foi escrito ao longo de alguns meses, centenas de mãos passaram ali,
Então, uma parte ainda não compreendia, ou para uma parte das pessoas que participaram do processo legislativo, ainda não estava claro, ou mesmo elas não tinham essa informação, que a intenção é não haver obrigações acessórias, exceto a emissão do documento fiscal eletrônico. Então, na reforma tributária possível, isso está mantido como possibilidade. Não está escrito em pedra, que não terá nenhuma obrigação, e, aliás, para um ou outro setor específico, tem previsão expressa, né? Mas são muito pontuais, né? Algum setor ali que estão no regime específico terão que prestar algumas informações adicionais para o Comitê Gestor e para a Receita Federal. Mas, como regra, emitiu a nota fiscal, eu cumpri a obrigação acessória. Então, quais são os impactos da reforma tributária possível, né? Com isso que foi possível aprovar. Então, nós tínhamos ideal, usamos o ideal apenas como comparação ao que foi possível, e agora pensar quais são os impactos do que foi possível fazer. Apuração centralizada. Então, se eu tenho uma matriz de um cliente comigo, então, por exemplo, há escritórios que, eventualmente, eles atendem um estabelecimento, ou atendem parte dos estabelecimentos, e o cliente, eventualmente, ele pode ter um outro escritório contábil, um outro prestador, um outro profissional contábil para outros estabelecimentos ou para um determinado estabelecimento por estar, por exemplo, numa outra região do país, num outro estado. Eles podem trabalhar em parceria, de forma integrada. Agora, se a matriz do cliente está no teu escritório, a apuração do Brasil inteiro vai estar contigo, né? Mesmo que ele venda para o país inteiro, ele não vendar nada no município, né? Ou seja, tudo seja exportado, digamos assim, essa apuração passa a ser IBS-CBS, ela ser centralizada na matriz. E a expectativa de evolução de saldos credores, ela caía de anos e meses para dias, né? Deus nos abençoe que isso possa ser em horas, em minutos. O crédito financeiro, isso tem um impacto também, por quê? Bom, eu preciso conhecer o meu fornecedor, né? Quais os mecanismos? Será que eu vou precisar ter mecanismos contratuais com todos, ou pelo menos com alguns fornecedores do meu cliente, digo, do cliente do meu escritório, para que ele não tenha dissabores, por exemplo, tomar um susto, né? A pessoa emitiu uma nota e não recolheu. Se ele não recolheu o tributo daquela venda, o meu cliente, né, da minha empresa contábil, serviços contábeis, não vai tomar o crédito. Então, como vai ficar essa relação? Como fica essa responsabilização? O que está sendo dito, o impacto da reforma tributária, é que no painel do contribuinte eu vou poder saber, né, de imediato ou em seguida, ó, emitiu a nota, você já recebe a notificação que foi emitido no documento fiscal, tendo o teu cliente, o destinatário, autorizando o profissional contábil a ter essas informações, e você já consegue acompanhar se houve o crédito ou não daquela operação. É salvado que há a possibilidade, inclusive, uma definição contratual, e desde que não esteja usando um meio de pagamento onde já esteja implantado o split payment, né, do adquirente, por exemplo, nesse exemplo que estamos dando, do teu cliente ao comprar do fornecedor, olha, eu assumo, deixo que eu recolho o tributo. Então, são impactos aí para os processos, né, de conformidade, de compra e venda, de compliance, para as empresas que você tem responsabilidade contábil por elas. E o crédito pago, crédito apropriado, ou seja, o contrário disso é o crédito inadimplido, crédito não apropriado. Então, se o fornecedor não recolher, o cliente, o adquirente não se acredita. E acreditar-se a regra, então, passa a não ter aquela preocupação. Puxa, sabe, eu estou tomando um crédito, não pode, será que eu estou fazendo direito? Olha, o sistema apropriou automaticamente o crédito, ou seja, o fornecedor é contribuinte. E o adquirente também é contribuinte do BES, porque ele vai passar à frente, ele não vende direto ao consumidor final. Então, acreditar-se a regra. E, nesse caso, se eu vendi para o consumidor final, eu também me acredito. A diferença só que o adquirente, né, o adquirente do meu produto, do meu serviço, ele sim não vai se acreditar. Nesse caso, o consumidor final. Acreditar-se a regra e o fim da substituição tributária. Então, CST no documento fiscal, recolheu, não recolheu, preencheu direito. Né? Então, uma série de codificações e de preocupações que tem com a emissão correta do documento fiscal, para não falar no fluxo de caixa, há um impacto mais para o empresário, mas para o contador também, seja ele cuidando da emissão ou depois fazendo a verificação posterior aí pelo fiscal e tributário das empresas dos clientes.
E o split payment parcelado. Então, o impacto da reforma tributária para o contador. Olha, então, como é que fica agora? O crédito é financeiro, então crédito é por regime de caixa. O débito é por regime de competência no mês. Então, eu vou ter que acompanhar o crédito por regime de caixa, o débito por regime de competência. E se eu comprar, se eu adquirir parcelado, eu vou me acreditar em parcelas. Se eu vender parcelado, eu digo, se eu aqui, o cliente, né, do escritório, vender parcelado, ele também vai ter que recolher parcelado. Bom, o super inteligente cuida de tudo isso. O painel de apuração assistida deverá mostrar e reconhecer, inclusive, as informações de parcelamento que o próprio sistema de split payment forneceu, mas passa, sim, até a necessidade de uma conciliação. Por quê? Agora, a conta de tributos a recuperar, ela passa a ser, né, se não era, mas ela passa a ter o tratamento de um equivalente de caixa. Então, controles a mais lançamentos, mais controles para fazer e conciliação. Impactos da reforma possível para a vida do profissional contábil, da contadora e do contador, né? Então, o resultado geral disso, esperamos, é que ele melhore o fluxo de caixa das empresas e que a não cumulatividade daqui para frente ela seja muito mais efetiva. Um outro bloco de impactos da reforma tributária possível. Documento fiscal eletrônico como a única obrigação tributária acessória, OTA ou OTA, né? Então, a única obrigação acessória que se prevê é o documento fiscal eletrônico, como regra. A apuração assistida, ou painel do contribuinte, que inclusive deverá, de forma centralizada, CBS e IBS, mostrar numa janela, num local único, para aquele CNPJ, cliente do teu escritório, da tua empresa, serviços contábeis, a apuração assistida. Quais os débitos e créditos estão entrando de IBS e CBS de cada um dos seus clientes. A apuração centralizada, isso, junto com a apuração assistida, tem um efeito de melhora, que nós já vamos comentar. Legislação unificada nacional. Então, nós teremos blocos específicos de CBS e de IBS no regulamento único? Sim. Eventualmente, nós podemos ter um regulamento único e alguns acessórios à parte, né, alguns fascículos ou alguns anexos, por exemplo, um só para IBS, outro só para IBS, eventualmente sim, mas diria que 95% do conteúdo, até em função de como está a emenda constitucional, de como já veio a Lei Complementar 214, de como está o projeto de Lei Complementar 108, que define o Comitê Gestor de IBS, que ainda está no Senado, né, deve ser aprovado no primeiro semestre desse ano no Senado, volta para a Câmara, mas a legislação já posta na Constituição, na Lei Complementar 214, e mesmo os projetos de lei que ainda podem ter algumas alterações, eles têm um pilar que é uma legislação unificada nacional. Isso não deve e não pode mudar, né? E o split payment como regra, ou seja, usou o meio de pagamento eletrônico, terá que ser utilizado o split payment como regra. Crédito pago, crédito apropriado, isso junto também com a apuração centralizada e creditar essa regra. A soma disso que foi possível com a reforma tributária, ele simplifica a apuração do IVA, do IBS, da CBS, ele vai melhorar o nível de cumprimento das regras ou de compliance e também a simplificação, a facilitação na apuração, combinado com o split payment, reduzirá a inadimplência, né? Os modelos de estimativa, inclusive, eles montam em torno de 150 bilhões de reais que deixarão de ser sonegados através do uso do split payment e dessas outras facilitações e cruzamentos, e com isso, o impacto na alíquota de referência gira em torno de 3%. A eficiência do sistema, a simplificação do sistema e a redução da inadimplência, não apenas a sonegação, mas da inadimplência mesmo, né, que é aquela onde a pessoa declara, mas não recolhe. Então, a redução da inadimplência como um todo, ela tem impacto de reduzir a alíquota, por exemplo, que inicialmente se falava em 26,5%, sem o split payment, sem essa simplificação, o modelo estimava em 29,5% a alíquota. Então, a importância disso tudo, para que, no geral, todos paguemos menos tributo. A universalidade da base de cálculo, ou seja, um município, um estado, ou mesmo a União, não pode ter uma regra diferente do outro ente federativo, uma generalidade de alíquotas, ou seja, não há uma imposição da universalidade de todo mundo usar a mesma alíquota, mas há uma indução
né, um incentivo a que não hajam alíquotas diferentes da alíquota de referência para o IBS e uma quantidade de exceções, se compararmos com a legislação de hoje, ela é infinitamente menor. Né? No PIS e COFINS, por exemplo, nós temos hoje mais de 200 regimes diferentes, né? Ou seja, é como se cada setor, ou mesmo subsetor econômico, tivesse o seu PIS e COFINS próprio, né? Dada a quantidade de diferenças de tratamento que hoje existem, inclusive com substituição tributária. E o split payment, como regra, a soma disso tudo é que a gente tem uma redução da alíquota média do IVA, que nós comentamos, e também uma redução da inadimplência do IBS e da CBS. Então, o split payment, como regra, ele traz uma pressão sobre o fluxo de caixa. Isso pode ser positivo, no sentido que, para algumas empresas, ao flexibilizar o recolhimento do tributo de uma operação à medida que eu recolho, ele me beneficia, né? Ele alivia a pressão sobre o fluxo de caixa. Por outro lado, ao eu só poder tomar crédito à medida em que as minhas parcelas para o meu fornecedor foram sendo quitadas, ele faz uma pressão negativa, ou seja, eu não consigo trabalhar com o valor do tributo do fornecedor. Então, a pressão sobre o fluxo de caixa é nos dois sentidos. A soma, a gente acredita que é benéfica, por termos aí o crédito financeiro e também por, ao não ter boa parte da economia já era afetada por substituição tributária. Por exemplo, toda a economia consome combustível, né? E o combustível tem substituição tributária hoje. Então, ao eliminarmos algumas situações, embora no caso do combustível o recolhimento seja monofásico, IBS-CBS, mas ao eliminarmos essas cumulatividades, né, isso faz com que também beneficie o fluxo de caixa. E a necessidade do know your supplier, né? O setor financeiro usa uma expressão internacional que é você tem que conhecer o teu cliente, né? É o KYC, know your customer. Então, uma necessidade também de uma maior proximidade, de conhecer quem é o meu fornecedor, porque eu realmente vou precisar que ele recolha o tributo, senão eu não vou poder me creditar. Né? Então, na última fase aqui, já concluindo, as hipóteses de incidência. Então, quais são os impactos da provável regulamentação? Então, agora nós estamos falando da parte provável, ou seja, aquilo que ainda vem por aí, seja 2025, 2026, ou mesmo ao longo da transição, que vai até 2032. Então, hipótese de incidência, nós temos tanto na saída do bem, na prestação do serviço, e nós temos 8 incisos com 14 situações, sendo que nós temos aqui, desses 14, né, 11 ou 12 que não têm documento fiscal hoje. Por exemplo, nós temos um documento fiscal no inciso 1 para alienação, a compra e venda, inciso 8, prestação de serviços, a nota fiscal do serviço eletrônico. Então, aqui a gente já viu, nós temos, né, ou mesmo uma prestação de serviço de transporte, eu tenho conhecimento de transporte eletrônico. Uma compra e venda de produtos de mercadoria, nós temos a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal do consumidor eletrônica, a prestação de serviço, um bilhete de passagem eletrônico. Mas quando a gente olha os outros incisos, por exemplo, locação, qual a nota fiscal de aluguel? Né? Para licenciamento, né, de marcas, de produtos, para mútuo, operações financeiras, para doação com conta prestação, para instituição onerosa de direitos reais, o inciso 7, arrendamento, inclusive mercantil, ou seja, nós temos aqui uma série de hipóteses de incidência que hoje não tem um documento fiscal eletrônico, né? Nós temos apenas algumas situações. Então, impactos da provável regulamentação é que nós tenhamos por exemplo, outros documentos fiscais para essas situações, ou o uso de documentos fiscais que já existem englobando essas situações, ou ainda que nós já temos hoje, por exemplo, no caso do mútuo, das operações financeiras, tem uma declaração, a DEPIS, que as instituições financeiras entregam mensalmente aos municípios. Ela pode vir a ter o efeito dessa obrigação acessória, do cumprimento da obrigação acessória, e não necessariamente a gente vai ter uma nota fiscal do empréstimo financeiro. Então, impactos da provável regulamentação, porque nós temos um conjunto de operações que não tem documento fiscal padrão. Impactos da provável regulamentação. Então, como nós temos esse período de transição, e especialmente de 2029 a 2032, que nós temos o aumento progressivo
da incidência do IBS, é que a gente tem situações aí de erros, né? Documento fiscal, que nós vamos ter que ficar ajustando nessa fase de teste, discussões sobre bitributação de 2027 a 2032, por exemplo, IBS e CBS vão entrar na base de cálculo do ICM, do ISS, do IPI, inclusive até o projeto de lei complementar 16 de 2025, para combater o eventual mal-entendido nesse sentido. Então, mas são situações, aí, impactos, tem um lado positivo, mas tem um lado, né, no caso dos erros do documento fiscal eletrônico, levarão a ajustes, né, mas que podem levar a discussões. E uma possibilidade de que a apuração assistida, ela não esteja com todos os seus módulos durante a transição. Então, isso pode se estender, eventualmente, até janeiro de 2033. Pode vir antes, claro. Então, outros impactos, as margens e o retorno do cliente. Então, qual é a alíquota efetiva? Porque uma coisa é a gente discutir, olha, a alíquota vai ser 28%. Não, mas o meu cliente, né, do escritório, ele tem diferenciado, ele tem redução de 30%. Né? Então, vai ter uma redução de 8,4%, vai recolher 19,6%. Olha, isso é o nominal. Mas quanto ele tem de crédito? O fornecedor do teu cliente está fazendo direitinho a lição de casa? Por quê? A depender da quantidade de crédito que ele vai poder tomar, se o fornecedor do fornecedor, se os fornecedores do fornecedor fizer tudo certinho, isso vai afetar a alíquota efetiva. A alíquota efetiva é uma coisa, quanto que realmente eu vou ter que recolher. Por quê? Porque depende dos créditos, de quanto crédito eu tomo. Mas eu só vou poder tomar crédito se o meus fornecedores estiverem fazendo a apuração correta, estiverem recolhendo. E a alíquota efetiva, ela pode ser maior ou menor do que a tributação que eu tenho hoje. Isso vai afetar a margem, vai afetar a lucratividade. Então, são impactos da provável regulamentação. Mudanças na necessidade de capital de giro, NCG, necessidade de capital de giro. Por quê? Se essa combinação de simplificação, de eu tomar mais crédito, por exemplo, e o split payment favorecer o meu fluxo de caixa, então diminui a minha necessidade de capital de giro. Se diminui a minha necessidade de capital de giro, aumenta o meu retorno sobre o investimento, impacto da provável regulamentação. Mas pode ser o contrário. Se a pressão sobre o meu caixa for maior que hoje, ou se a minha alíquota efetiva for maior que hoje, vai pressionar meu caixa e vai aumentar a minha necessidade de capital de giro. Né? Os novos documentos fiscais eletrônicos, eventualmente, que venham a ser criados ou estendidos, e novas aplicações para os documentos que existem hoje. Então, isso são impactos que podem afetar aí o meu processo, o meu fiscal, o fiscal do teu cliente. Né? Eu vou ter que mexer nos meus processos, integrar mais informações, porque agora eu passo a ter aqui gerar mais informações para efeitos fiscais, por exemplo, de operações que antes não estavam sujeitos. Não era prestação de serviço, não era venda de mercadoria, nem venda de produto. Por quê? São as novas hipóteses de incidência dentro da provável regulamentação, e o Simples Nacional, a priori, nada muda. Por quê? A tabela das alíquotas nominais e também alíquotas de efetivas do Simples, elas não mudam, já estão definidas na lei complementar, inclusive de 2033 em diante. E o Simples Nacional, a possibilidade de termos muitos optantes, a empresa continua optando o Simples Nacional, mas vai optar por recolher o IBS e CBS fora do Simples Nacional, seja por demanda dos seus clientes, uma demanda externa, o cliente, um B2B, um Simples Nacional que presta serviço para uma empresa, e a empresa quer tomar crédito e chegar à conclusão que é melhor que ele apure IBS e CBS por fora. Ou o próprio empresa do Simples, de fora para dentro. Ele, olha, eu teria tanto crédito que hoje eu não tomo, porque eu estou no Simples, então eu vou optar pela IBS e CBS para eu poder tomar crédito. Impactos da provável regulamentação e eventual aí aumento do trabalho, do desafio para os profissionais contábeis e suas empresas, seus escritórios. E migrações do presumido por lucro real e vice-versa. Eu acredito até, assim, talvez, não digo no chute, uma estimativa, que haja mais migração do presumido por lucro real do que o contrário. Por quê? IBS e CBS são não cumulativos. E a empresa antes estava recolhendo PIS e COFINS no lucro presumido, pelo cumulativo. E, em muitos casos, em razão dos créditos possíveis, a empresa vai chegar à conclusão, claro, com a excelente assessoria da contadora, do contador, olha, é melhor você ir para o real. Então, em muitos casos, vamos ter que discutir os honorários, vou ter mais trabalho agora com algumas empresas. Hein? Então, são desafios e impactos da provável regulamentação para o profissional contábil. Conclusões
perspectivas. Então, bom, pessoal, do que a gente comentou nessa hora, vocês já viram como é fundamental, é essencial a atuação do profissional contábil junto aos seus clientes. Primeiro, para sensibilização. Olha, não vai ser um novo sistema, uma atualização do nosso sistema de apuração e o trabalho do contador que vão resolver a reforma tributária. Há muito trabalho a ser feito pelo próprio empresário. Primeiro, de conscientização. E entra aqui a importância, não digo obrigação de forma alguma, mas a importância, dado o papel de confiança e de como um repositório de conhecimento que o profissional contábil tem na sociedade, isso é milenar, dele sensibilizar os seus clientes, porque fala, olha, tu tens lição de casa para fazer, antes mesmo, né, da gente chegar com os novos processos, novos documentos fiscais e com atualizações de sistema. Né? Há questões a verificar em toda a cadeia de suprimento. Então, uma empresa que está no B2B, que ela tem tanto fornecedores como clientes, pessoa jurídica, ela tem que trazer todo mundo para a mesa. Gente, vocês estão fazendo lição de casa lá na empresa de vocês? Como é que vocês estão fazendo? Como vai ser o documento? Ó, você é meu fornecedor, você vai optar pelo CBS e IBS. É melhor para você? É melhor para mim? É melhor para nós dois? Então, esse papel fundamental dos profissionais contábeis é sensibilizar os seus clientes e, de alguma forma, conseguir que seus clientes sensibilizem os seus fornecedores e os seus clientes, os seus adquirentes, para que a implementação seja efetiva. E disso vem o princípio da cooperação, que a gente também comentou na primeira aula, essa importância, porque a reforma tributária é um trabalho que não vai ser apenas os fiscos que têm que cooperar, que inclusive estão construindo muita coisa do zero. Então, nesse sentido, por exemplo, se eu sou empresário, ou se eu sou um servidor da administração tributária, ou se eu estou numa empresa de software, não importa. Estamos todos no mesmo barco, todos na mesma situação. Um sistema mais simples, a possibilidade de construir algo novo, algo, não digo do zero, mas algo praticamente do zero, de maneira que eles já nasçam o mais simples possível e já nasçam com toda essa cooperação, essa integração entre os atores. Né? Ou seja, a importância das empresas construir a implementação em conjunto com os seus fornecedores, os seus clientes PJ, né? Empresas do mesmo setor econômico, através das suas associações, e aí a importância do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, da atuação do Conselho Federal de Contabilidade com o sistema CRC, para construir em conjunto, de forma colaborativa, cooperativa, a implementação da reforma tributária do consumo. Né? Então, uma visão otimista para o futuro. Nós temos muita inovação, teremos que também ser resilientes para nos adaptarmos, né? E com isso, o profissional contábil gerar valor para a sociedade. Agradeço, ficam aqui algumas referências, acredito que posso até já interromper o compartilhamento de tela. Professor Adriano, essa live trouxe realmente luz, né, para o nosso dia a dia, enquanto profissionais da contabilidade, nos faz repensar as nossas estratégias comerciais também, porque o impacto para o dia a dia do profissional da contabilidade em relação aos nossos clientes, e também para os próprios clientes que têm que rever o seu controle interno, o sistema utilizado de emissão de nota, de controle de estoque, de produção. Professor, nós temos aqui, indo já para a reta final, algumas perguntas. O contador, com a definição incompleta das obrigações acessórias que se espera para atender ao IBS e CBS, já está completamente definida? Ótima pergunta, Denise. Não, nós não temos. Nós temos muitas definições que permitem, né, por exemplo, as alterações de layout dos documentos fiscais eletrônicos, que permitem já, por exemplo, para o contador, né, olhando os sistemas dos seus clientes, olha, essa informação, ela está pronta, né? Como nós vamos extrair? O que nós já podemos pensar de adaptação e de correção, de alteração nos processos do trabalho do cliente e mesmo de alteração dos sistemas e já ir identificando esses desafios. Também a previsão de que não teremos, né, a previsão posta até o momento, ao preço do dia, como diz, que não teremos SPED ou algum tipo de escrituração para IBS e CBS. Né? Já foi divulgado uma definição lá no âmbito da COTEP, do Conselho de Política Fazendária, né? COTEP, Comissão Técnica Permanente do ICMS, que as informações de IBS e CBS não constarão da escrituração fiscal digital do ICMS da IPI, o SPED fiscal.
Então, não se prevê uma obrigação acessória, ou seja, a obrigação acessória, a constituição dos débitos será por meio de cada documento fiscal que venha a ser emitido. Então, onde nós temos essa informação hoje, né? Então, pode partir, por exemplo, da ECF dos contribuintes, aqueles que estão no lucro presumido do lucro real, do L150 ou do L300 dos registros. Olha, de todas essas linhas que estão aqui do plano de contas de referência, quais outras, além de receitas, né? Quais outras situações aqui podem me gerar tanto crédito quanto poderão representar fato gerador, né? E daí você faz um caminho de trás para frente, o plano de contas referencial da ECF em relação a ECD, vai para o plano de contas do contribuinte e já faz um mapeamento no plano de contas. Olha, essas despesas, essas entradas vão gerar créditos e essas saídas passarão a gerar débitos. Então, esse mapeamento já dá para o profissional contábil fazer com a aproximação, né? Ou seja, ele não vai ter nesse momento todas as definições, mas ele já consegue desenhar um quadro para o seu cliente, eu diria nem com 80%, talvez com 90% de certeza. Olha, em ordens de grandeza, você vai ter mais crédito ou vai ter menos crédito, você vai ter mais débito ou vai ter menos débito, e já começar a trabalhar com essas simulações e já mapear com cada cliente, porque eventualmente aí você pode ter no escritório diversas empresas que estão usando sistemas diferentes, mas cada um em sua empresa, né, do cliente, do profissional contábil, de onde que ele vai tirar essas informações. Então, a gente já teria assim, olha, se tivesse hoje, né, ficasse definido, olha, são esses os campos da nota fiscal, não vamos mexer mais nisso. Então, tá, essa informação para essa hipótese de incidência, para esse fornecimento que a tua empresa faz, nós vamos tirar daqui, o plano de contas e tal. Então, seria uma fase de mapeamento, né? Então, é sensibilizar o contribuinte também o cliente do escritório, que ele precisa interagir com o seu fornecedor e os clientes, pessoa jurídica desse teu cliente, né? Para saber, para estimular e até mesmo para acompanhar esse movimento de mapeamento, e de adaptação, se ele está ocorrendo nas outras empresas. Por quê? Teu escritório, né, falando com a contadora, o contador, extremamente organizado, os teus clientes são jóia, todo mundo fez a lição de casa. Mas, se, por exemplo, né, um cliente do escritório, no meio de dezenas ou centenas, digamos um cliente de uma empresa grande, digamos que ele tem 8 fornecedores-chave, 7 fornecedores fizeram a lição de casa, mas um não fez. Aí não vai entregar o parafuso, eu não consigo montar a máquina, menos os outros 7 não, tendo cumprido. Por que ele não entregou? Por que atrasou? Ele teve um problema na emitir a nota fiscal. Travou o caminhão lá na expedição, na portaria da empresa, né, lá no fornecedor. Por quê? O físico não autorizou. Por que não autorizou? Deu problema, entendeu? Na nota Ou do seja, crédito. então, esse mapeamento a gente começa a fazer agora, e a sensibilização, o escritório sensibilizando os seus clientes e estimulando que os seus clientes estimulem os fornecedores e seus clientes, pessoa jurídica, que não estão no mesmo escritório. Professor, agradeço a contribuição, né, pela sua afirmação de que é uma obrigação acessória do contador. Realmente nós vamos passar, depois desse trâmite da reforma, a contabilidade efetiva mesmo, enquanto ciência contábil, né? Sim. Então, assim, nós tivemos um período, né, eu iniciei a contabilidade em 1985, então, assim, eu passei por toda essa transição, e desde então a gente já ouvia falar nesse momento que estamos chegando hoje, né? E cabe aos clientes, né, dos escritórios que estão nos ouvindo, dos contadores que estão nos ouvindo, a fazer realmente a lição de casa e ouvir o contador, né? Então, assim, o preço, nem sempre o contador vai estar apto a estar entregando, né, todas essas obrigações. E abrir, de fato, o controle interno, né, da sua empresa, para que a gente possa analisar de fato, né? Exato. Porque ainda é grande o número de clientes, né, que de forma generalizada, que esconde algumas obrigações, alguns fatos do próprio contador para não pagar mais imposto. Então, assim, agora não tem jeito, não tem volta mais. A responsabilidade da emissão do documento é dele, e a gente vai fazer o quê? Análise, o compliance, que é uma forma de estar tendo uma renda maior dentro dos escritórios de contabilidade. Exato. Então, para o contador, efetivamente, que compõe essa prática da contabilidade, não é isso? É isso.
É isso mesmo, Denise. E eu acredito que o profissional contábil, contador, contadora, sai ainda mais valorizado com a reforma. Por quê? Porque agora o cliente ele confia no contador para tudo que o contador, contadora já fazem, mas agora com a apuração assistida, o contador vai ter que auditar o fisco para ver se o fisco apurou direitinho. Então, ou seja, sai valorizada esse trabalho e depende, claro, dessa abertura dos controles internos e que o cliente dê toda a disponibilidade de tudo e a tempo para que ele tenha esse serviço de excelência. Isso. Para uma última pergunta, professor, quanto aos créditos tributários apurados, escriturados até o momento dessa transição, né, quando passar a nota fiscal eletrônica ao IBS e CBS, como que fica esse crédito tributário já apurado, que vem caminhando de vários outros períodos? Sim, temos duas situações. Nós temos o que já está escriturado e que não for utilizado até 2032, com a extinção, com a extinção do PIS e COFINS já em 2027, ou com a extinção do ICMS e ISS a partir de 1º de janeiro de 2033, as empresas terão direito à restituição desses valores. Os entes federativos têm um prazo relativamente longo, mas o ressarcimento, por exemplo, para ativo fixo, ele terá que ser feito no prazo restante. Por exemplo, na virada ali de 32 para 33, eu ainda tenho 3 anos, 36 parcelas para depreciar um bem. Então, essa restituição não poderá ser num prazo maior do que o da depreciação. Eles vão ter que me devolver mês a mês, certo? Então, o que a gente tem visto profissional contábil, pessoal tributário, dizer, olha, vamos derreter os créditos antes da transição, né? Mas tem essa possibilidade. E também, um ponto importante, foi muito boa a tua pergunta, ele diz aqui, tem um segundo ponto, que é um crédito que está, digamos, pode estar oculto. Por exemplo, que são os estoques que eu tiver em 31 de dezembro de 2026, então pode me gerar aí uma parte que eu não... acaba que eu não vou utilizar, eu não poderei utilizar isso para PIS e COFINS, mas eu teria direito. Então, isso gera também um crédito, um trabalho muito importante aí, no final do ano que vem, o profissional contábil estimar um crédito a ser utilizado para a CBS em razão de uma parte de PIS e COFINS que estão embutidos no estoque, no corte ali, na extinção do PIS e COFINS em dezembro de 2026. Maravilha, professor. Convidamos agora para as suas últimas palavras para os nossos ouvintes. A palavra é sua. Tá. Bom, agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Eu sou economista e auditor, mas sou filho de contador. Então, para mim, é sempre um motivo de honra, mas também de emoção, cada vez que tenho essa oportunidade de estar conversando, né, com os profissionais contábeis. Então, agradeço ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, parabeniza pela escola, esse trabalho intenso, né, tem muita coisa no YouTube, no canal do Conselho Regional de Contabilidade, né, aproveitem os eventos, as aulas, tem um material riquíssimo e que é acessado por contadores de todo o Brasil. Então, você, especialmente profissional contábil do Paraná, não deixe de apropriar-se, né, de usufruir esses conteúdos. Então, são essas minhas considerações. Muito obrigado. Desejo muito sucesso a todos. Novamente agradecemos ao professor Adriano e aproveitamos para convidar a todos a nos acompanharem nesses minutos. Curtam as nossas lives, compartilhe o link com aquele colega contador que precisa ouvir esse vídeo. Os inscritos baixem o nosso material no portal da TVSRC e o seu clique fortalece a missão e compartilhe conteúdos de qualidade para toda a classe contábil. O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná agradece. Siga esse conselho. Vai além, com mais inovação. Quem tem no futuro a visão, vai além, surpreendendo todo dia. Quem tem empatia e parceria, vai além, com as finanças. Quem tem conhecimento e confiança, vai além, com grandes resultados. Quem tem sempre do seu lado, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade.
profissional da contabilidade. Vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade. Sistema CFC-CRCs.